Você sabe o que é MMA? Curte a categoria? Já assistiu alguma luta? Sabe o que é UFC? Você sabia que aqui em Guaíba nós temos um campeão de MMA? Os cinturões estão aqui para comprovar. Eu estou aqui hoje no Centro de Treinamento Olímpia para falar com o Leonardo Justo, que é campeão da categoria. Fica ligado que o Resenha Esportiva de hoje está muito legal. As artes marciais mistas, ou do inglês MMA, Mixed Martial Arts, são uma modalidade de esporte de combate que inclui tanto os golpes de combate em pé quanto técnicas de lutas no chão. As artes marciais mistas podem ser praticadas como esporte de contato em uma maneira regular ou em um torneio, no qual se enfrentam dois concorrentes. A principal característica do MMA é a liberdade de utilização de uma grande variedade de técnicas permitidas de artes marciais, tais como golpes utilizando os punhos, pés, cotovelos, joelhos, além de técnicas de alavancas e de finalizações, como chaves de braço, armlocks e estrangulamentos. Entre as artes inclusas no MMA, destacamos o jiu-jitsu, boxe, savate, muay thai, kickboxing, wrestling, karatê, sambo, taekwondo e jeet kune do. Os antecessores do MMA são o pancrácio e o antigo vale tudo. As artes marciais mistas modernas têm suas raízes em dois acontecimentos: as exibições de vale tudo no Brasil e de chute wrestling japonês. De início, influenciaram-se mutuamente, mas foram separados posteriormente. As artes marciais mistas também obtiveram grande popularidade nos Estados Unidos em 1993, quando Rorion Gracie e outros sócios criaram o primeiro torneio de UFC. Com o sucesso do UFC, os japoneses criaram em 94 o Freestyle Japan Championship, ou Open Freestyle Japan. Eram os dois maiores torneios de MMA do mundo. Ao contrário do Pride, que reinou absoluto entre 97 e 2007, o UFC passou por um período de baixa, perdendo valor e sendo proibido em vários estados dos Estados Unidos. Mas, em 2001, o ex-empresário de boxe Dana White convenceu os amigos de infância Lorenzo e Frank Fertitta, donos da rede de cassinos Stadium, a comprarem o UFC. Após várias mudanças nas regras, conseguiram legalizar o esporte em praticamente todos os estados norte-americanos. Em 2007, o UFC comprou o Pride, levando vários atletas do Japão para os Estados Unidos e transformando a marca na maior organização de MMA do planeta. Hoje, o UFC tem seu preço estimado em mais de $1 bilhão e domina mais de 50% do mercado mundial de MMA. O espaço de tempo em que o Brasil possui mais títulos no UFC foi entre julho e dezembro de 2012. Na oportunidade, José Aldo, peso pena, Anderson Silva, peso médio e Júnior Cigano, peso pesado, tinham os cinturões lineares de suas categorias, além de Renan Barão, do peso galo, que tinha conquistado o cinturão interino. Posteriormente, a organização ainda teve campeões brasileiros como Fabrício Verdun, peso pesado, Rafael dos Anjos, peso leve e o próprio José Aldo. Fazem ainda parte da lista de brasileiros que já foram campeões da organização Maurício Shogun Rua, Vitor Belfort e Lyoto Machida. A nova geração brasileira, no entanto, se fortaleceu e após 3 anos, o Brasil tem tudo para voltar a figurar no topo do UFC. Atualmente, o Brasil tem 3 cinturões do UFC: Amanda Nunes, peso pena e peso galo na categoria feminina, e Davidson Figueiredo na categoria peso galo masculina. Eles são os únicos campeões que representam as cores brasileiras atualmente na organização. Fala galera ligada no Resenha Esportiva, tudo bem com vocês? Hoje nosso assunto é MMA. Você curte a categoria? Você sabe o que significa? Você já viu alguma luta de MMA? Todo mundo já conhece o UFC. Você não conhece? Então a gente vai bater um papinho aqui hoje com o Leonardo Justo, que é um guaibense campeão de MMA. Nós estamos aqui no Centro de Treinamento Olímpia do Matheus. Tudo bom, gurizada? Como é que vocês estão? Tudo bom, João. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a modalidade, sobre o que são esses 2 cinturões que o Leonardo tem, que é uma grande conquista para a nossa cidade de Guaíba. Primeiramente, agradecer vocês dois por terem aceito o nosso convite para conversar com a gente aqui. E eu gostaria já de perguntar, fala para o pessoal, Leonardo, o que são esses 2 cinturões que tu conquistou, qual é o torneio, qual é a organização, como é que funciona o Leonardo atleta, onde é que tu luta, quais torneios tu participa. Bem-vindo ao Resenha Esportivo. Tudo bom? Cara, esse cinturão aqui foi o último que eu lutei agora, em maio do ano passado, nesse evento aqui mesmo, o UFP.
E a gente não tem nenhum contrato vitalício com evento nenhum. Então, as oportunidades vão aparecendo, a gente vai lutando e vai galgando espaço até chegar onde é que a gente almeja, né? Que, modéstia à parte, todo atleta profissional de MMA, ele almeja lutar o UFC, né? Então, eu também almejo chegar lá, mas passo degrau por degrau. Para resumir mais ou menos isso, antes de tu chegar na... Hoje, a categoria principal do MMA é o UFC, né? Mas para tu chegar lá, como a gente falou, é um caminho longo a ser percorrido. Então, por exemplo, eventos como esse são eventos autônomos, são eventos esporádicos que acontecem, mas é uma oportunidade para tu mostrar o teu trabalho, mostrar a tua técnica e, quem sabe, alguém olhar algum olheiro te encontrar lá, é isso mais ou menos? Isso. Esses eventos aqui, eles abrem as portas pra gente, né, que tá entrando nesse mundo aí da luta. E, graças a Deus, eu lutei nos 2 eventos e me consagrei campeão. Sou detentor do título dos 2. Em maio agora eu ia defender o título do UFP, só que esse negócio da pandemia acabou não acontecendo o evento. E onde é que aconteceu esse evento aqui específico? Esse evento foi em Flores da Cunha. Flores da Cunha. Isso. Quantos participantes tinha? Qual é a tua categoria? Primeiro começando isso, qual é a categoria que tu compete? Eu luto na categoria peso médio, que é até 84 quilos. Até 84 quilos, perfeito. É a mesma do Anderson Silva, né? Exato. É muito interessante, né, pessoal, porque o Brasil teve uma onda de visibilidade grande do UFC entre 2007 e 2010, por aí, aquele boom. Porque teve vários brasileiros que participaram e eram campeões nessas categorias. Então isso deu uma visibilidade grande no Brasil. Hoje deu uma baixada por alguns anos e agora está retomando. Matheus, queria falar um pouquinho contigo. Que tu que acompanha o Leonardo, que ajuda nos treinamentos, como é que é essa parte, mais ou menos que a gente conversou quando a gente fez a matéria do jiu-jitsu, como é que é o apoio, como é que é a vida de um atleta amador que está buscando, era amador, profissional, mas que ainda está galgando degraus pequenos para chegar lá em cima, que é o sonho de todo mundo. Como é isso? Explica para o nosso público que está assistindo. O Brasil sempre foi um grande exportador de atletas, a gente sempre visa... foi formado como uma técnica, só que por falta de investimento, muitos atletas brasileiros tiveram que sair do Brasil e lutar por outras bandeiras, lutar para os Estados Unidos. Deixou de ser uma falta de investimento, perdeu esse foco de ser a maior potência no MMA, mesmo descobrindo o MMA, mesmo iniciando com o MMA, e deixou de ser pela falta de investimento, a falta de oportunidades que os lutadores têm aqui no Brasil, muitas vezes estão indo para fora. Então, o investimento é muito pouco e eles acabam saindo do Brasil e por isso que o Brasil acaba perdendo os atletas, não tem estrutura para os atletas de alto nível e eles acabam saindo. Uma coisa interessante, né, o pessoal ele tem um pouco de preconceito ainda com o MMA, porque esporte muito violento, aquela coisa, mas ao contrário disso, se for olhar mesmo, ele é o mais completo de todos porque ele envolve tudo. Não adianta tu ser daqui a pouquinho um bom boxeador, ou um bom atleta de jiu-jitsu, um faixa preta de jiu-jitsu, e se o teu adversário ele for bom em 2, 3 técnicas, daqui a pouquinho ele faz a leitura da luta e te ganhou numa modalidade que daqui a pouquinho não é o teu forte. Qual é a especialidade do Leonardo atleta? Qual é o teu forte hoje dentro do MMA? Eu sou bem eclético, né? Eu sou grau preto de Muay Thai já e faixa roxa de jiu-jitsu. Mas o meu forte mesmo é a luta agarrada. Eu sempre trabalho nesse jogo, com a luta agarrada. Me sinto mais confortável lutando assim. Não que eu não saia na porrada nem nada, mas eu me sinto mais confortável com a luta agarrada, com o jiu-jitsu. Tem grandes campeões do UFC que eles a notoriedade que eles tiveram foi por causa disso. Eles tinham uma característica específica de levar a luta. Fabrício Verdun era O forte dele sempre foi levar a luta para baixo. Ele até surpreendeu em algumas lutas porque ele saía no soco, ele tinha uma boa trocação, como fala, né? Mas o forte dele sempre foi para baixo. O que tu almeja, por exemplo, assim, porque a gente sabe que o sonho é chegar lá em cima, viver. Tu hoje vive do esporte? Não, hoje não vivo. Isso aqui, por exemplo, não vamos dizer um hobby, mas isso hoje não é... Tu ganha dinheiro hoje lutando? Ganho um bolsa, daí depende muito de cada evento, né? Mas geralmente os eventos
uma base de 300, 400 pila a bolsa. Isso lutando uma vez por ano, entendeu? Então não teria como eu viver disso, entendeu? Com 300, 400 pila, lutando uma vez por ano. Sim, esses eventos aqui acontecem uma vez a cada ano, no máximo 2 vezes, não passa disso. Voltando àquele assunto que tu falou, essa questão de esses eventos que, por exemplo, são eventos muito importantes para alavancar quem está começando na categoria, quem não tem ainda um patrocinador. Por que acontece tão pouco assim? É por aquele motivo que tu falou? O esporte ainda ele é pouco valorizado aqui no nosso estado? Muito. A gente tem bastante mão de obra boa, sabe? Bastante atleta bom, só que a gente não é valorizado aqui. Entrou na questão que o Matheus fala, daí para te ter valorização, a gente poder conseguir almejar alguma coisa, tu tem que acabar indo para fora, entendeu? E para fora do estado, ou até mesmo para fora do país, o forte mesmo, né, que as pessoas têm mais visibilidade, conseguem ter uma vida boa da luta nos Estados Unidos, então as pessoas sempre se focam para ir para lá, né? Que nem a gente conversou na outra entrevista que a gente falou sobre jiu-jitsu, por que ainda no Brasil ainda tem essa mentalidade, Matheus? Por exemplo, nós tivemos grandes campeões em várias modalidades desses esportes, assim, ó, nem Popó foi campeão no boxe, levou o nome do Brasil longe, fez um baita sucesso, e todo mundo sabe o início da carreira dele, todos sabem a dificuldade que teve. Os irmãos agora mesmo, eu esqueci o nome deles, que ganharam tiveram medalha olímpica Falcão, também. Estiva, né? Isso, os irmãos Falcão, Estiva Falcão, isso mesmo. Por que tem tudo isso no Brasil? Os próprios atletas brasileiros que são campeões do UFC, a maioria teve que ir para fora. Por que o Brasil ainda é cego nesse sentido? Não é nem na questão da luta. O Brasil é cego para qualquer outro esporte sem ser o futebol. O Brasil foca muito no futebol e acaba esquecendo os talentos e os outros esportes. A gente vê mesmo para as Olimpíadas. Ninguém lembra quem foi os campeões, só lembra que o Brasil ganhou a última Olimpíada. Então tem que tirar um pouco o foco do futebol e dividir um pouco mais essa questão entre não só as artes marciais, mas também os outros esportes que também são muito. O Brasil é muito traz muitos campeões, só que acaba não conseguindo manter pela falta de incentivo e falta de oportunidade. Perfeito. Leonardo, como é que está a tua rotina agora com esse negócio da pandemia? A pandemia do coronavírus aí, ela afetou todo mundo, não foi só o esporte, foi toda a vida de todos os cidadãos. E como é que está hoje? Tu treina quantos dias por semana? Geralmente, tirando a pandemia, como é que era a tua rotina de treinos e como é que ela está agora com essa questão do isolamento? Praticamente eu estou parado, né? Muito abaixo do que eu treino quando eu estou me preparando. Geralmente eu sempre me mantenho sempre treinando forte, sabe? Porque até nunca sabe quando vai aparecer a oportunidade e a gente quer estar preparado. Antes da pandemia, minha preparação se dividia de 3 a 4 vezes no dia. Como eu trabalho, entendeu? Eu tenho um serviço ainda. Então, antes do trabalho, eu treino de manhã, antes de trabalhar. Eu tenho um intervalo, daí eu treino no meu intervalo. Eu saio do meu serviço, vou treinar, às vezes treino 1, 2 vezes, daí, dependendo do dia de preparação física, dia de sparring, dia de trocação, dia de jiu-jitsu, dia de grappling, de boxe, tudo isso separado durante a semana, de segunda a sábado. Daí. Muito legal. Uma coisa que eu queria perguntar, como é que funciona aquela, eu não sei, a gente está acostumado, isso é muito interessante a gente discutir nessa entrevista, porque a gente está acostumado com o que acontece lá no UFC. Né, que tu sabe que é tudo em grande escala, é outro nível, mas existe mesmo aquela questão da pré-luta, do atleta ficar às vezes 1, 2 dias sem ingerir quase nada para perder peso, aquela coisa de ir para a sauna e praticamente secar para bater o peso e depois que bate o peso, antes da luta, fazer o contrário de comer o que dá, engordar para... Isso faz diferença na luta? Faz bastante diferença. Eu em off eu peso de 94 a 96 quilos, então eu luto no 84, eu tenho que baixar de 10 a 12 quilos. Eu começo 30 dias antes da luta, começo com uma dieta dali, regrada ali, até porque eu tenho que manter a alimentação para poder manter a rotina de treino, senão daqui a pouco tu não consegue treinar assim, por comer pouco, alguma coisa assim. É tudo regrada a alimentação. E um dia, a gente tem, apesar de um dia antes, né? Então, eu sempre de tiro de 4 a 5
kg de líquido do corpo. Em sauna, suando, hidratação, treinando aqui pulando corda, esse tipo de coisa assim que nem eu se vê nas lutas. E no outro dia, tu não recupera tudo que tu perde, mas tu recupera mais de 60%, 70% ali do que tu perdeu. E isso a gente usa mais isso porque tu, dependendo da tua estatura, da tua altura, tu tem uma faixa etária de peso, né? Daí, geralmente as pessoas que lutam 8-4 são um pouco baixas, daí a gente usa essa de peso para poder aproveitar a envergadura, né? Eu sou um cara bem alto, tenho 1,90 m e geralmente eu sempre pego o cara adversário mais baixo. E agora uma pergunta interessante, porque é interessante a gente saber como é que funciona, como é que é a rotina do atleta. E esses 2, 3 dias que tu fica focado nessa questão de perder peso, recuperar peso, isso não te atrapalha na hora de, digamos, de lutar? Porque uma coisa é tu treinar hoje e amanhã é a luta, tu tá ainda, desculpa se eu falar o palavreado errado, tu ainda vai estar quente, né, no treinamento. Esses 2, 3 dias sem fazer treinamento, aquele treinamento específico, não atrapalha na hora de lutar? Ou quando vai pra luta já sabe o que tem que fazer, já tá... Como é que é a cabeça de um lutador para entrar nessa coisa da disputa? Porque a gente sabe, é um esporte, tudo, é um colega de trabalho que tá ali do outro lado, mas é matar ou morrer ali, mais ou menos, né? É, mais ou menos isso. Eu sempre falo, a gente não é inimigo, a gente é adversário. Geralmente eu sempre viro amigo depois dos meus adversários, depois das lutas. Cara, isso, o que atrapalha mais assim, é o psicológico, entendeu? A parte de perder peso, treinamento, graças a Deus eu tenho pessoas bem capacitadas junto comigo ali, tanto na parte da luta, professor de jiu-jitsu, Matheus, meu professor de Muay Thai, Hélio, o meu professor também, coach ali, Felipe Boaventura, que é profissional também, lutador profissional de MMA, então eu estou bem assessoriado. Mas é o nervosismo mesmo, mas isso a gente perde, a gente pisa no octógono lá, a primeira porrada que a gente troca, a gente já perde todo esse nervosismo e é só alegria daí. Uma pergunta que eu tenho para ti, Matheus, como é para ti, que é instrutor, campeão, que é atleta de jiu-jitsu, instrutor de jiu-jitsu, quando tu vê o Leonardo lutando e daqui a pouquinho, não estou nem falando de vitória ou derrota, mas daqui a pouquinho tu vê ele encaixar dentro da luta, uma técnica que tu ensinou, uma técnica que ele aprendeu aqui dentro, como é que é pra ti, como é esse sentimento pra ti? Muito importante que assim, ó, por exemplo, o pessoal que não sabe, não acompanha, uma das maiores lutas que eu vi de UFC, foi a primeira do Anderson Silva contra o Chael Sonnen, ele ganhou com o golpe de jiu-jitsu, ele tomou uma tunda aquela luta, os 5 rounds ele foi massacrado, e ele achou, e depois ele ainda, na entrevista pós-luta, ele ainda fala que aquela luta era toda dedicada ao pessoal do jiu-jitsu que tinha ensinado, porque ele falou assim, ó, que foi dali que ele achou a salvação para vencer uma luta que praticamente já estava só esperando o gongo bater para ele perder o cinturão. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu fico muito realizado quando o Leonardo usa as técnicas, então eu sempre converso. É muito difícil subir no octógono, no ringue para lutar e não estar bem preparado no jiu-jitsu. Isso é essencial. Pode dominar várias artes marciais, mas se não souber o jiu-jitsu, a tua vida não vai ser longa no MMA. Eu fico muito feliz porque o Léo, os 2 cinturões que ele tem, os dois são finalizações, não são? Sim, finalizações. São 2 finalizações, são técnicas que a gente trabalha bastante aqui. Então, foi um mata-leão. Isso, que eu ganhei no mata-leão. Esse aqui eu ganhei no mata-leão aos 3 minutos e 15 do terceiro round. E esse eu ganhei no primeiro round a 2 minutos e 10 com um armlock. Então, a gente sabe que se não treinar jiu-jitsu, não treinar a parte agarrada, a tua carreira não vai ser longa. Então, a gente pode treinar alguma modalidade, Muay Thai, boxe, karatê, mas se não treinar jiu-jitsu, não adianta. Uma coisa interessante que tu falou, por exemplo, assim, tu falou, tu gosta, a tua parte principal é a luta agarrada, levar a luta pro chão. Tem atletas que tu vê em qualquer luta que eles gostam de tentar terminar, porque eles são bons na trocação, são bons no boxe, e eles gostam de tentar terminar a luta, tipo assim, no primeiro assalto, no máximo no segundo, na luta em pé. E tem atleta que parece que é preparado, né? Parece que tipo assim, ó, que nem Rocky Balboa, quanto mais porrada tomar, mais o cara fica de em pé, mais o cara ele aguenta, ele tem aquela resistência. E aí aquele cara que só se preparou pro boxe, ele vai tomar uma ruim nessa luta. Sim. É mais ou menos isso. Como é que é a tua resistência? Tipo,
O cara vai descer porrada em ti, como é que tu te sente como atleta? Tu tá preparado para isso? Ou tu é daqueles que prefere tentar terminar a luta rápida e não chegar nos 3 rounds, se fosse cinturão, 5 rounds? A gente sempre está preparado para tudo, né? Para tomar porrada, para ser finalizado, essas coisas tudo. E eu sempre procuro acabar a minha luta o mais rápido possível, para mim comemorar a vitória, ir para casa, curtir a vitória com minha esposa, com meus filhos, com meu pai, meus pais, meus amigos. E eu sempre, que nem eu falei, meu foco eu prefiro, não é que eu prefiro, eu me sinto mais confortável trabalhando na luta agarrada. Mas se tiver a trocar também, sair numa porrada, eu saio também. E eu sempre estudo meu adversário antes, sabendo no que ele é bom, no que ele é ruim. Então, treinar mais aí no que ele é melhor ali. Por exemplo, se ele é bom de chão, treinar ali as defesas de queda, se ele é bom na trocação, entrar ali em tempo de queda, essas coisas assim. Sempre treinar em cima do que o teu adversário luta. Uma coisa interessante que tu comentou agora, que tu gosta de terminar a luta, para curtir com a tua família depois. Já te machucou lutando? Já teve alguma lesão grave? E como é que funciona a cabeça da pessoa, do lutador, para essa questão de uma lesão? Porque por mais que não queira, mas tu tá suscetível a isso. Pode acontecer, um caso bem todo mundo sabe, o Anderson Silva quebrou a canela dele. Eu tive uma vez, eu vou ser bem sério, contar uma experiência para vocês. Eu trabalhava numa empresa em Canoas e eu tinha um colega, uns 7, 8 anos atrás, eu tinha um colega que ele era praticante de Muay Thai. Um negão de 2 metros assim, eu inventei de tentar bater canela com ele uma vez. Eu nunca tinha feito nada, nunca tinha treinado. E ele, não, só fazer um movimentinho assim, eu tentei fazer canela com canela. Fazem 7 anos e a minha canela ainda dói. E ele saiu tipo assim, saiu para trabalhar e eu me lembro de sair aqui mancando. Como é que tu te prepara como atleta sabendo que pode... E as pessoas têm que entender que não é maldade, isso é uma fatalidade que pode acontecer da modalidade. Essa questão de se machucar, tu já te machucou gravemente? Já. Eu em 2017, eu rompi o menisco, o posterior aqui, numa luta profissional. Eu acabei lutando a luta, tudo. Terminou a luta, fui pra casa e quando cheguei em casa foi onde é que eu senti, daí meu joelho inchou, essas coisas, eu fui no hospital e acabei fazendo ressonância e deu como menisco. A gente tá propício a isso, né? Então a gente tem que ter paciência ali, procurar se recuperar o mais rápido possível e para voltar mais forte, né? É porque assim, as pessoas, como eu falei, as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, porque principalmente a parte do rosto, quando é aquelas lutas de trocação, o rosto fica muito machucado, né? O olho fica inchado, muito sangue. Matheus, como é que tu trabalha nos teus alunos, quando tu dá os treinamentos, essa questão de que, óbvio, todo atleta ele quer vencer, ele quer ser vitorioso naquilo, mas como é que tu trabalha esse lado de crescimento? A gente sabe também que as derrotas elas servem para o nosso crescimento e que ou uma lesão, ou uma derrota, ou alguma coisa negativa não venha abalar o psicológico do teu aluno, que ele venha no próximo treinamento pronto para recuperar aquilo. Como é que tu trabalha isso? A gente sempre diz, vai ter sempre só um campeão, então, ou vai ser vice, então nem sempre a gente vai ganhar. A gente procura trabalhar a nossa ideia aqui de terminar a luta e os 2 atletas possam voltar para casa, não ninguém precisa ir para o hospital. Então a gente sempre procura trabalhar, por fim a gente trabalha bastante disso, na parte da finalização, tu dá o teu jeito do teu adversário a não se machucar, a terminar a luta, mas ele desistindo, sem ele ter que se machucar de verdade. Assim. Perfeito. Leonardo, para a gente terminar aqui, tu tem espaço aberto aí para deixar um recado para quem é admirador do MMA, para quem aqui da cidade que gostaria de acompanhar teu trabalho, quiser deixar um recado até para as autoridades do esporte do nosso município sobre a questão de apoio, o que tu acha que hoje pode mudar em Guaíba para o Leonardo continuar sendo um atleta guaibense que está representando bem a cidade lá fora e daqui a pouquinho não faça, como a gente falou, não pegue as malinhas e vá para outro lugar. O que falta para o esporte em si, não só o MMA, mas para o esporte em si, ser mais valorizado aqui na nossa cidade? Cara, eu acho que o primordial é o apoio, entendeu? É o apoio. Tu saber que aqui tu vai ter o apoio, tu vai conseguir chegar onde é que os outros lugares talvez te levariam também. E
Deixar o recado, quem quiser me seguir, meu Instagram é justo.lgj, quiser acompanhar meus trabalhos lá, tô sempre postando treino, essas coisas aí. Hoje tá meio parado por causa da pandemia, mas quando eu não tava sempre postando. E dizer pra galera, vim aí no CT fazer uma aula experimental aí, eu sei que vão gostar, não é esse bicho de 7 cabeças como pensa que eu vou lá, vou machucar isso, aquilo, não tem nada disso aqui. Tu vem aqui pra se descontrair, se divertir aí e cuidar da saúde. E me diz uma coisa, quais são teus planos? A gente sabe que a pandemia acabou um pouco com 2020, vai demorar ainda alguns meses. Eu brinco, eu acho que esse ano não está perdido, mas esse ano eu acho que a gente já pode riscar ele do mapa. Para 2021, quais são as tuas aspirações? Tu vai continuar? Tu vai tentar dar algum voo mais alto? Ou mais os pezinhos no chão? Quais são teus planos como atleta para crescer mais ainda na categoria? Os planos é sempre treinar forte para quando aparecer as oportunidades, tu poder agarrar elas e sair bem. Como eu falei, todo atleta sonha lutar UFC, eu também sonho, mas é um degrau de cada vez. Eu falo pro dono desse evento aqui que esse cinturão aqui é meu, ninguém tira mais, mas quero lutar outros eventos também, tem evento bom aí no sul aí, que geralmente ninguém conhece. Então, eu quero estar sempre lutando os eventos bons e no topo, sabe? Quero ser o melhor da minha categoria aí no Rio Grande do Sul. Perfeito, está correto e tem esse pensamento, tá certíssimo. Matheus, para a gente terminar, Leonardo, assim como você no jiu-jitsu, vocês são campeões nas categorias, vocês levam o nome da cidade, Brasil afora, e isso não é valorizado. O que tu acha? Tu tem um canal aberto, o que tu acha que tem que mudar? A gente tem sempre que reforçar, como eu digo, se a gente tiver que falar 20, 30, 50 vezes, a gente vai falar. O que tem que mudar para que Guaíba reconheça os seus valores? Não é só na luta. É que nem o Matheus falou, parece que só se vê o futebol. E o esporte no Brasil, ele está muito além de só ser futebol. Nós somos o berço, somos o país do futebol, mas nós temos inúmeras outras modalidades que trazem resultados positivos para o país. E que aqui em Guaíba tem tanta gente de tanto esporte fazendo sucesso, representando bem nossa cidade, levando o nome de Guaíba Brasil afora, e isso não é reconhecido. Tem um espaço aberto para falar o que tu acha, o que tu tem, que tu acha que pode mudar, a palavra é tua. Eu acho que Guaíba tem que tirar um pouco a mentalidade de que só o de fora é bom. Guaíba tem muito atleta bom, muito esportista que se dedica bastante, muito que representa Guaíba e não é visto. Então, quem sabe olhando um pouco e vendo que Guaíba exporta muito atleta, muita pessoa, muita esportista bom, muito lutador bom, não só lutador, mas também atletas, e vendo que Guaíba também tem essa questão, e não vendo só o de fora, que o de fora é bom, que o de Porto Alegre, de São Paulo são melhores, e os de Guaíba tem muito atleta bom e muita gente que se dedica bastante para a evolução do esporte. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Quero agradecer os nossos dois convidados, nossos dois campeões. Parabéns, Leonardo, que tu continue independente do renome, mas o simples fato de tu estar representando a cidade num torneio fora daqui, levando o nome da cidade, mostra que Guaíba, como tu falou, Guaíba tem potencial, Guaíba tem esportista bom. Isso isso tem que ser louvado, isso tem que ser bater palmas para isso, e que tu não perca essa tua fé e essa tua vontade de lutar e de crescer tanto profissionalmente, né? Mas eu te digo, eu como cidadão guaibense, eu fico muito orgulhoso de saber que tem gente que faz pela nossa cidade, né? Mesmo não sendo reconhecido, mas na hora certa esse reconhecimento vai vir. Tu continue tendo essa força de vontade, essa garra para lutar, e aqui o Resenha Esportiva, dentro do possível que a gente puder divulgar e te apoiar, pode ter certeza que a gente vai estar fazendo isso, tá? Valeu pela entrevista, foi muito bacana. Valeu, Matheus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui na tua academia, divulgando mais uma arte marcial que, assim como o Matheus, campeão de jiu-jitsu, agora o Leonardo, campeão de MMA, Resenha Esportiva vai estar sempre apoiando e divulgando quem leva o nome de Guaíba para fora da cidade, para fora do estado, Brasil afora. Guaíba tem muito esportista bom, Guaíba tem muita mão de obra boa no esporte,
Alô, autoridades, vamos abrir os olhos, vamos se ligar. Está na hora de apoiar bastante o esporte Guaíba. Resenha Esportiva fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Tchau. Recopeças, peças novas e recondicionadas, toda a linha de peças para motores, linha de lubrificantes com menor preço. Seu carro precisa de peça? Vá na Recopeças, Avenida Castelo Branco 3446.